Olá, bem-vindos ao Neuroimunocast, um espaço para a gente discutir temas atualizados e relevantes na neuroimunologia. Eu sou Liz Campos, secretária de DC de Neuroimunologia da ABN, e hoje eu tenho um enorme prazer aqui de estar com duas pessoas que são bastante conhecidas. Então eu estou com a Priscila Provetti, ela que é neuroimunologista e coordenadora do ambulatório de neuroimunologia da UNB, e aqui com o Felipe Simas, que todo mundo conhece, que é um ator sensacional. Então, que bom que vocês aceitaram o convite e que bom que a gente está aqui para falar de um tema que é muito importante. Obrigada pelo convite para estar aqui, né? Justamente o que você falou, conversar sobre um tema que é tão importante. Eu também estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência e, acima de tudo, essa ação de conscientização, né? Então, feliz de estar aqui. Obrigado. Então, Felipe, assim, a gente começa porque você deu voz e deu visibilidade a uma doença que a gente considera, né, como uma doença rara, uma doença potencialmente incapacitante, que acontece em pacientes jovens e que é muito importante a gente alertar todo mundo, porque tempo é cérebro, né? Então, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico desse paciente. Então, tudo começa com um vídeo que você gravou e que todo mundo visualizou aí, teve ampla visualização. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência. Maravilha. A gente sempre tenta unir as nossas dores, né, aos propósitos das nossas vidas. E eu lembro que mais ou menos um pouco mais de um ano atrás, eu estava finalizando um trabalho, uma novela. E fui jogar bola um domingo, e futebol de areia e tal. Aí voltei para casa no mesmo dia com o olho estava um pouco estranho, o meu olho esquerdo. Eu não estava conseguindo enxergar direito, a coloração estava diferente, estava um pouco embaçado. Eu falei, amor, tem uma coisa estranha no meu olho, assim, eu não estou vendo tão claramente. Ela acha que deve ter sido uma areia, um grão de areia, você deve estar cansado, vai descansar. Tava jogando na praia. Comum, né? A gente não imagina que seja algo tão importante de ser diagnosticado. É só um grão de areia, realmente. Aí na manhã seguinte eu fiz aquele teste de tampar um olho, tampar o outro. Falei, amor, não, tem uma coisa errada. E a gente rapidamente ligou para o oftalmo da nossa família. E no mesmo dia, na parte da tarde, a gente foi fazer um exame com ela. Você sentiu dor, Felipe? Não, zero. Okay. Era só esse incômodo mesmo da visão. Mas piorou no outro dia você estava bem ruim. Tava piorando, assim, eu senti que tava, começou mais ou menos, mas aí quando eu cheguei em casa, no mesmo dia do domingo, eu falei, amor, tem uma coisa estranha, vamos descansar. Na manhã seguinte, eu falei, amor, não melhorou. Então, assim, a gente precisa olhar para isso o mais rápido possível. E na tarde daquele mesmo dia da segunda-feira, a gente foi fazer um exame ali rápido de urgência com o nosso oftalmo. E aí ela deu um diagnóstico que desesperou a gente, mas ela foi muito sábia, como a gente estava falando. Ela falou, olha, não é para você ficar desesperado, mas é urgente. E a gente se olhou, eu e minha esposa, ela falou assim, não entra na internet, não procure saber o que eu tô falando com vocês. Não pense no elefante branco, a primeira coisa que a gente faz é pensar no elefante branco. Exatamente, a gente saiu dali já marcando o exame de uma ressonância da cabeça para ver o que era, porque ela falou que eu estava com uma neurite óptica. Só que a causa da neurite óptica, o sintoma é esse embaçamento da visão, só que a causa podia ser um tumor na cabeça, esclerose múltipla, então a gente já estava indo fazer o exame chorando aos prantos. Então, o perigo, desespero, o perigo de você se consultar com a internet, né? Então, a gente teve o privilégio de ter uma excelente profissional que realmente nos alertou com relação ao tempo, porque a consequência de um tratamento tardio, assim, eu passei a saber que eu podia perder a visão em pouco tempo, né? Então... Sem dúvida. E, assim, é muito importante a gente ter o oftalmologista como aliado, né? Porque, senão, o tempo, assim, a primeira coisa é como você fez. Se o problema é no olho, eu vou procurar um oftalmologista. É o primeiro médico que recebe, né, esse paciente. Eu até estava comentando aqui antes de começar, né? Porque, assim, a inflamação no olho, a primeira coisa é exatamente, vai procurar um oftalmologista, tô com o olho embaçado. E muitos oftalmologistas não têm essa visão, entendeu, Felipe? Então, a gente recebe muitos pacientes que passaram com o oftalmo, e o oftalmo falou assim, olha, você tem que procurar um neurologista. E aí o paciente vai marcar uma consulta, vai demorar 2, 3 meses para passar no neurologista. Nisso a doença piora, o paciente pode ter um surto grave. E isso acontece com muita frequência. E até porque, né, assim, uma grande parte das neurites ópticas, o exame de fundo de olho que o oftalmologista faz no consultório é normal. É normal. Então ele fala, você não tem nada no olho. Não tem nada. E às vezes, se for um sintoma leve, o paciente nem procura atendimento.
Eu lembro que ela detectou no exame de visão mesmo, não foi nem do fundo do olho. Sim, ela viu que uma visão estava pior do que a outra, né? Exatamente. Ela falou assim, que cor tá aquilo ali? Aí eu, tá marrom. Ela, opa, na mesma hora desligou, falou, ó, tô te passando aqui o que você tem que fazer de exame para depois você procurar um neuro. E foi rápido, assim, no mesmo dia, tava até comentando, no mesmo dia eu tava indo fazer essa ressonância, saiu da ressonância com urgência, deu 3 horas, estava com resultado, não tinha nada detectado, só que precisava investigar. Sim. Então a gente se internou no hospital e batalhão de exames. E na hora que eu estava indo para o hospital, eu recebi uma ligação que eu tinha acabado de passar por um teste de um filme. Nossa Então Senhora! foi uma explosão de sentimentos. Assim, eu falei assim, meu Deus. E agora? Eu posso ficar E feliz? Eu não sei se eu celebro, eu não sei se eu lamento, mas deu tudo certo, assim. Ô, Felipe, aí você trouxe uma coisa que é interessante, assim. Então, além da redução da nitidez na visão, você teve também alteração de cores, Perfeito. tá? Então, é o que a gente chama, além da turvação visual, de escromatopsia, né? Para o povo que está de casa, assim, para a gente entender, a neurite óptica é uma inflamação que atinge o nervo do olho, que é o nervo responsável pela visão, né? O mais comum é o paciente ter o quê? Começar com dor, geralmente uma dor ocular, uma dor à movimentação ocular, o que você não teve, mas nem todos os sintomas eles estão presentes, né? E essa perda visual que às vezes vai evoluindo, pode evoluir ao longo de dias, mas pode ter uma evolução mais rápida e tem paciente que acaba perdendo a visão, sabe? E uma característica importante, que às vezes é um sintoma mais leve, que não percebe tanto, é essa perda da coloração. Eu falo que as cores, elas ficam um pouco mais opacas. E às vezes, se o paciente tem só isso, ele não tem uma percepção, né, de que está com uma alteração visual, né? Pode ser unilateral, pode ser bilateral, né? E aí o diagnóstico talvez vai mudar aí, de acordo com a característica E aí, clínica. puxando esse gancho, Priscila, eu queria, assim, que você pudesse resumir um pouco. Tem uma neurite ótica. Então, eu tenho uma infinidade de possibilidades diagnósticas que causam, né, a neurite ótica no final. Então, como que eu consigo, assim, diferenciar? É uma esclerose múltipla pela apresentação? É uma neuromielite ótica? É uma neuropatia ótica isquêmica ou de outra causa? Como, existe uma forma da gente pensar mais sobre um diagnóstico em detrimento do outro? Eu falei, vamos voltar um pouquinho. Toda vez que tem um embaçamento visual, tá certo procurar um oftalmo, porque existem causas oftalmológicas que Sem podem dar dúvida. alteração A visual. própria conjuntivite, né? Exatamente, Que é pode super dar. comum, vermelhidão no Às vezes olho. olho seco, pode dar. Aqui em Brasília a gente tem muito isso. Mas assim, toda vez que você tem uma alteração visual, procurar um oftalmo para descartar alguma causa oftalmológica. Descartada essa causa, a gente tem a possibilidade de ter uma inflamação no nervo óptico. E existem várias causas. Eu falo que assim, a inflamação no nervo, ela pode ser igual uma dor de cabeça, que pode ser desde uma dengue, pode ser uma gripe, mas pode ser um tumor. Né? Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Existem características da própria neurite, se for uma neurite mais grave, que vão guiar a gente para um diagnóstico, dependendo da característica clínica. Né? As principais doenças que a gente entra no diagnóstico diferencial é a esclerose múltipla, né? Que é uma das principais causas assim, de neurite óptica. Né? Mas tem características clínicas diferentes. O exame radiológico, né, da ressonância ajuda a gente na diferenciação. No caso da neuromielite óptica, a gente tem o que a gente chama de biomarcador, que é um exame que me diz com muita certeza que esse paciente tem neuromielite óptica, que é o exame do anticorpo antiacoporina 4. Você provavelmente chegou a fazer esse exame, né? Sim. Mas assim, o que a gente precisa? A gente precisa de vários exames para a gente conseguir definir se é um diagnóstico ou outro. Então, a neurite óptica é uma inflamação que pode estar presente em diversas doenças. A pessoa mais indicada para avaliar isso é um neurologista, que vai avaliar a clínica que o paciente está tendo, avaliar todos esses exames, né, de ressonância, exames de sangue. Por exemplo, você falou que sua imagem veio normal, mas isso não exclui, né, essa possibilidade. Então, precisa de uma pessoa que tenha um olhar diferenciado para conseguir ter um diagnóstico melhor em relação a isso, né? Exatamente, assim, clinicamente tem algumas pistas que ajudam, né? Então, por exemplo, esclerose múltipla, geralmente ela é unilateral, é um olho só, dói, as neurites ópticas em geral dói na movimentação ocular, e geralmente é uma perda visual que não é tão grave, geralmente. Na neuromielite óptica, a gente caminha por uma outra coisa, assim, que ela pode ser unilateral, mas pode ser bilateral também, é uma perda visual que geralmente é mais grave do que na esclerose múltipla, e também sentir dor. E tem também, assim, pacientes mais velhos, com um monte de hipertenso, diabético, né? Que pode ter também a neuropatia óptica isquêmica, que nesse caso ela é mais súbita e ela não tem dor.
Então, assim, clinicamente, mas é como a Priscila falou, a gente precisa de uma gama de exames que foi justamente o que você fez, Pois é. para poder descartar, né? Saber o que é e o que não é. E o que é importante, assim, às vezes no início a gente não tem como fazer essa diferenciação do qual é a doença, qual que é outra. Então, por exemplo, no caso da neuromielite óptica, a doença é muito grave, né? E tem o potencial de deixar muitas sequelas. Então, por isso essa urgência. Sim. Por isso o oftalmo falou assim, é urgente. Sim. Você precisa procurar e precisa internar. Eu falo, às vezes, teve um quadro de alteração visual que o oftalmo não achou nada, vai para o hospital, que é o melhor local que você tem que ir. Verdade. Não é nem marcar uma consulta, não. Vai para um hospital para... É que o exame facilita a gente também, né? Porque Sim. quando a gente está só com diagnóstico, assim, eu tô com um sintoma no olho e não sei o que é. Bate um desespero. Então, assim, Imagino que você tenha ficado muito assustado, né? Exato, minha esposa, a gente ficou assustadíssimo porque a gente não sabia o que era. Quando a gente começou a fazer os exames e começou a eliminar as possibilidades, a gente foi se tranquilizando. Então, a importância de ser rápido para detectar o que não é. Porque senão a nossa mente também ela vai crescendo, né? A gente já faz logo ainda mais o ator, ele já cria logo um roteiro Já pra tem a doença. cena pronta. Já cria o roteiro pra Já doença. criei o filme da minha vida aqui, como é que vai ser contado, né? Ô, Felipe, assim, o vídeo que você fez teve um alcance muito grande. E isso, assim, em termos, quando a gente fala de educação em saúde, isso é Perfeito. sensacional, porque chega onde tem que chegar. E, assim, muita gente foi, assim... Como é que foi o feedback desse vídeo que você fez? Assim, muita gente foi falar com você, tipo, eu tive isso. Pois foi por é. conta do que você falou que eu fui procurar. As pessoas começaram a entender que precisavam ser diagnosticadas, né? Assim, não pode você ter um sintoma e continuar a vida, porque as coisas podem acontecer rápido. Então, essa qualidade de vida perpassa pelo tempo do diagnóstico. Como vocês falaram, o cérebro é tempo, é isso? Tempo Tempo é é cérebro. É isso, exatamente isso, porque se eu demorasse mais uma semana, talvez, a medicação não fosse fazer efeito como ela fez. Então, assim, a importância de antecipar as possibilidades que aquela doença pode trazer para a sua saúde. Mas muitas pessoas me questionaram, assim, com relação à esclerose múltipla e NMOSD, assim, como diferenciar o que você estava falando, porque... A gente é muito leigo, assim, a gente realmente não entende a diferença, porque é complexo, né? Sim, é complexo pra gente, né? Exato, são É complexo pra detalhes, gente. pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, assim, eu acho que a conscientização é para você achar o profissional correto para te dar o diagnóstico certo, entende? É isso, eu acho que tem que chegar a um profissional correto para poder fazer. O diagnóstico é complexo, tem várias coisas que ajudam a gente, como eu falei, tem um exame que a gente consegue solicitar e dizer com muita frequência, né, com muita certeza que é neuromielite óptica, mas precisa de ter um profissional para poder fazer um diagnóstico diferencial. Senão a gente pega muitos diagnósticos errados também. Ah, é? A gente pega muitos diagnósticos tratados, errados. assim, Já né? tratados. Pacientes que chegam com diagnóstico de neuromielite óptica e a gente vai ver outra coisa. Então, assim, E a só gente pra você ter precisa uma de ter ideia, esse... e assim, só para você ter uma ideia, esse biomarcador que a Priscila falou, né, que é o anticorpo da doença da neuromielite óptica, que chama anti-aquaporina, ele sempre, assim, está disponível para quem tem plano de saúde, enfim, ou para quem tem condição de fazer ele particular. Mas só para você ter uma ideia, ele foi aprovado no SUS esse ano. Esse ano. E ainda não está disponível. E ainda Ele não foi está aprovado. disponível. Então, para você ter ideia da dificuldade que é. Assim, na hora que a gente está falando de população, Exato. que a gente tem uma enorme parcela de pelo menos 70% da população que não tem plano de saúde, Exato. imagina o que é fazer um diagnóstico nessa população. Ai, a gente estava falando sobre isso, a dificuldade, né? Assim, a gente é privilegiado. Então, assim, eu consegui um exame no mesmo dia que eu tive sintoma, não é real. Assim, Não. a população não passa por isso. É isso. Ela vai empurrando, aí só quando tá desesperador o sintoma que ela vai buscar uma ajuda. Então, assim, antecipar, eu acho que o segredo do tratamento, né? Ainda mais quando a gente tem hoje tratamentos tão eficazes Sim. e que dependem de tempo, né, Priscila? Exatamente. Na neuromielite óptica, o tempo é muito importante, porque quanto antes a gente consegue diagnosticar, antes a gente consegue introduzir o tratamento e evitar um novo episódio de inflamação, Sim. porque a doença ela evolui com esses episódios de inflamação. Nós já temos medicamentos aprovados que mudaram totalmente a evolução da doença. O que a gente está buscando agora é a aprovação de um Acesso. protocolo. Porque o grande problema, essa diferença de acesso Sim. ao tratamento. Então, as pessoas hoje têm acessos diferentes, porque quem não tem um plano de saúde, que não consegue o tratamento. E a gente está ali batalhando para que tenha pressão popular, para a gente
aprovar um protocolo clínico de tratamento e que a gente tenha disponibilizado essas medicações para todos os Que legal. pacientes, né? E assim, quando a gente pensa, né, na neurite ótica, qualquer sintoma neurológico, né? E quando ele é transitório, as pessoas sempre associam ao estresse, né? Assim, quem não tá estressado hoje em dia, né? Me fala uma pessoa que não vive em um ambiente de estresse. Eu falei estresse, como é que controla, né? O dia que alguém tiver essa O resposta... tratamento do estresse, né? Você chegou a pensar assim, tipo, ai, deixa eu... Eu confesso que eu pensei. Eu pensei porque eu realmente estava no final de uma novela. Então, assim, uma novela... 3 filhos, eu falei que só 3 isso... filhos já é Não, fator eu de já risco, tenho né? 3 filhos, Já é gente, é motivo fator de suficiente. risco. Não dá. Eu pensei, sinceramente, porque quando você tá vivendo uma vida normal e algo acontece rápido, a primeira coisa que você pensa é no estresse. Assim, cara, eu tô estressado, eu preciso descansar, eu preciso acalmar o meu coração. Só que eu não posso basear o diagnóstico do que eu acho pro que é, né? Então, assim, pode ter causa com o estresse? Sim, mas mesmo assim eu tenho que buscar o profissional que vai me orientar e me medicar para conter essa inflamação. Os- assim, eu sou um homem de fé, mas a Que bom, oração, é importante. a oração, às vezes, ela, ela busca pelo profissional. Ela não para em mim. Eu não vou Sim. orar por mim, não. Vou falar, Senhor, me mostra o profissional que vai diagnosticar o que que eu vai me tenho. ajudar. Exato. É faça por ti que eu te ajudarei, né? Exato, exato. Eu sou um homem de fé, mas eu uno a ciência e a fé, assim, Sim. elas andam de mãos dadas sem problema nenhum. E não aconselho quem é de fé a ficar apenas na fé quando se tem a possibilidade de diagnosticar o que você tem de fato, né? Então, Mas assim, a causa, né, a gente não tem ainda muito esclarecido, né? Mas tem vários fatores. Mas o estresse, a gente vê com muita frequência isso, né, Lisa, assim, como um gatilho, assim, sabe, para o surgimento da doença. Ah, mas foi por causa do estresse? Não, existem fatores genéticos, existem fatores Sim, ambientais, tem sim. muitos fatores associados. Mas o Mas está gatilho, associado a um ambiente inflamatório, né? O estresse, ele exatamente. também está envolvido nesse ambiente Então, é inflamatório. extremamente comum isso, né? E aí isso atrapalha um pouco mais o diagnóstico, porque é isso, assim, uma mulher que passou por um estresse, sei lá, né? Perdeu o É, emprego, tá lá estressada, ela vai no pronto-socorro, fala assim, eu tô com a minha visão um pouco embaçada. Não é que é o estresse, mas o estresse ele pode desencadear uma doença. perfeito. Desencadear, assim, né? Tá ali como um gatilho de uma doença, então a gente precisa olhar com isso. E aí, assim, eu preciso que os profissionais de saúde também olhem para isso, porque a gente tem um grande problema dos profissionais. A gente tem que entender que o Brasil é muito grande, então, assim, tem um médico que atende lá na UPA, aham, lá no interior exato. da Bahia, que precisa entender que esse paciente ele precisa encaminhar para um centro de referência, É perfeito. isso que você né? trouxe, é muito importante, Priscila, que assim, a neuromielite óptica, ela não é só do neuroimunologista. Sim, Ela é de todo. Primeiro que ela precisa chegar na população, a população, então, tive o sintoma, vou procurar, e ela é de todo médico. Não é que ele vá tratar, assim, não precisa ter um sim. conhecimento específico sobre tratamento, mas ele precisa pensar sobre. Então, assim, eu acho que uma neurite óptica pode ser, encaminha. Perfeito. Exatamente. E é isso, os oftalmos, as pessoas que vão atender os pacientes no pronto-socorro, numa UPA, numa UBS, as pessoas precisam saber o que é doença. A maioria não conhece, né? É verdade. E acaba não caminhando, não tendo o encaminhamento correto. Então, hoje, em média, a neuromielite óptica ainda tem um atraso no diagnóstico que pode chegar a anos. E aí, quando chega para a gente, esse paciente já tem Chega uma com um grau de sequela muito sequela. grave, né? 50% dos pacientes, é um dado muito forte. Em 5 anos da doença, vão estar numa cadeira de roda e cegos. Nossa. Se Então, não assim, tratados. se não tratados. Então, assim, olha a importância do diagnóstico precoce, olha a importância das pessoas saberem o que é doença, olha a importância de eu ter um médico que vai encaminhar isso com urgência. Aham. Fala, olha, você precisa ir agora, é urgente Gravidade, que né? você tem, Exato. para a gente evitar que isso aconteça. Exato. E aí, Felipe, assim, eu queria te perguntar, o que mudou na sua vida depois disso, assim? Graças a Deus, assim, você não teve o diagnóstico, mas, assim, abriu sua cabeça para a possibilidade, você passou por um grande susto, e o que mudou? Eu acho que essa conscientização, entender que tudo que acontece precisa de um encaminhamento, assim, não dá mais para, ainda mais sendo pai de 3, assim, o quanto mais rápido você detectar o que você tem, melhor é para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Mas acima de tudo, é calma no diagnóstico. Então, assim, eu também, apesar da pressa de ser diagnosticado, não antecipar o que o profissional vai dizer.
Porque às vezes a gente acaba se estressando mais ainda, né? É Eu já estava verdade. vivendo um momento de estresse. Aquilo para mim era quase o fim da minha vida. Era como se eu estivesse indo já para meu funeral, porque eu antecipei algo que na verdade não era, só que pela falta de conhecimento. Quando a gente tem esse conhecimento e a gente direciona a nossa curiosidade também ao profissional certo, a gente acalma o nosso coração. Fala, não, eu não vou dar diagnóstico nenhum porque eu não sei diagnosticar isso. Eu vou esperar a voz do profissional com calma, sem pressa, assim, quer dizer, sem pressa não, com pressa. Com urgência, mas sem Exato, desespero. sem Porque o desespero. desespero o é que leva a gente a tomar atitudes ruins e Exato, é a... que a doutora Fabiola falou pra gente, ó, sem desespero, mas é urgente. É isso. Então, assim, esse equilíbrio é muito importante. Eu aprendi não só com a medicina agora isso, é pra minha vida toda, assim, sem desespero, mas com urgência. Tem um problema para resolver? Sem desespero, mas com urgência. Então, assim, eu uni a experiência que eu tive para minha filosofia de vida, para tudo, assim. Aonde eu vou agora, eu penso nisso. Procuro o profissional correto, sem desespero, mas com urgência. Se eu estou trabalhando... É uma excelente mensagem. Não, mas é porque a gente estava falando sobre isso. A vida é toda interligada, né? Então, assim, eu não consigo separar o Felipe de fé do Felipe profissional e do Felipe que teve essa experiência. É tudo uma coisa só. Então, São várias faces da mesma pessoa. exato. O que eu aprendi com essa experiência, eu levo para o Felipe da fé, Sim. eu levo para o Felipe profissional, e eu espero levar, assim, para o resto da minha vida. E que você que está nos escutando possa levar também. Se você tem algum problema para resolver, seja de saúde, seja profissional, seja de fé, seja de relação, ó, a parada é sem pressa, mas com urgência. Mas você mudou alguma coisa na sua rotina? Porque eu sempre falo isso assim, às vezes a doença autoimune, ela vem para mostrar que alguma coisa está disfuncional na nossa vida, sabe? De que é uma filosofia meio assim, o que que a doença mostrou para você assim, que talvez você estava indo para um caminho e você falou assim, peraí, eu preciso, vamos dar exemplo, eu preciso Mudar a fazer mais rota, né? atividade física, Perfeito. eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso trabalhar menos, Aham. eu preciso cuidar de coisas que são mais importantes. Às vezes eu estava deixando minha família um pouco de lado por causa do Aham. trabalho, vou focar um pouco mais naquilo que é importante. Trabalhar menos não é Não uma dá, né? possibilidade. Não dá. Mas com relação à saúde, eu percebi que... Engraçado, eu não tinha pensado sobre isso, mas depois desse episódio, eu fiz um vídeo, inclusive, logo depois que eu fiz um compromisso comigo mesmo, com o meu corpo, assim. Apesar de ser atleta, ter sido jogador de futebol, meu pai ser mestre de capoeira, eu sempre usei o meu corpo, mas eu nunca tratei do meu corpo. Eu sempre tive o corpo disponível pro esporte, mas eu nunca falei, não, a partir de hoje eu vou cuidar do meu corpo. Porque os meus filhos precisam de mim, eu preciso de mim, o que sustenta a nossa casa é o trabalho com o meu corpo. Então, a partir desse episódio, eu mudei muito com relação ao meu corpo. E eu não tinha nem me tocado nisso, mas o inconsciente, ele trabalha também, né? Sim. Então, assim, esse susto gerou vida em mim. Esse susto, pelo contrário, ele não apagou e não deixou amedrontado. Ele não paralisou, né? Perfeito. Ele te deu... Ele me deu vida. Ele falou assim, tá, é possível acontecer a qualquer momento. Esteja preparado. Então, eu passei a me preparar mais com alimentação. A minha esposa também começou a pensar sobre a alimentação com mais... ser mais propositiva, né, com relação ao que a Sim. gente se alimenta. E eu com relação ao treino, assim. Ter mais consciência, né? Consciência corporal, né? Exato, exato, assim, entender que eu dependo do meu corpo para sobreviver e além de mim, os meus filhos, né? Então, minha qualidade de vida mudou, fisicamente falando, depois desse estresse ou esse susto. Porque isso é importante, assim, o tratamento de qualquer doença autoimune não envolve só o remédio, né? Exato. Envolve uma mudança do estilo de vida, de dormir bem, né? De focar no sono, de atividade física, de controle de alimentação, de controle do peso, né? De controle dos relacionamentos, controle né? dos A melhora dos relacionamentos. relacionamentos, tudo isso, Eu né? Porque a falo gente assim, não é... se você- A gente são várias faces, né? Então tem a face, inclusive, social, que faz parte também. Se você não abandonar aquilo que te fez adoecer, É isso. você não continua consegue- doente. Você continua doente, entendeu? Então, acho que é um ponto que a gente precisa deixar para todo mundo. Excelente. Sim, um papo super bacana e gostoso de se ter. Eu queria, Priscila, que você trouxesse assim, qual seria a sua mensagem final relacionada à neuromielite óptica e o que que você sugere para quem quer se aprofundar no tema, se você tem algum material, alguma coisa que você sugira que as pessoas leiam. Tá.
assim, o mais importante é, assim, qualquer sintoma neurológico que você tiver, seja um formigamento, seja uma alteração de sensibilidade, seja uma perda visual, seja uma fraqueza, uma tontura, procure imediatamente um neurologista. Todo sintoma que dure mais do que um dia, ele precisa ter uma atenção, né? Então, eu acho que é isso, assim, procure com urgência, que seja um profissional, questione o profissional, que às vezes o profissional não sabe, mas fala assim, mas você não acha que pode ser alguma doença? Para ter um acompanhamento adequado. Procure profissionais capacitados também, porque a doença grave, ela abre caminhos para profissionais que não são tão renomados ou que não são adequados, vamos colocar assim, com terapias mirabolantes. Procure profissionais que conheçam sobre o assunto para ter um tratamento adequado, né? E faça pressão na sociedade para que a gente tenha esse acesso a tratamentos, a diagnósticos para todo mundo, né? Para o SUS, no privado, para que todo mundo tenha um acesso igual. Então, é importante que a população ela conheça sobre a doença e exija também que todo mundo tenha um acesso e um tratamento adequado. Conhecimento, acesso e medicina baseada em evidência, e medicina baseada em evidência. É isso aí. Que é importante. E você, Felipe, assim, o que você gostaria de deixar como mensagem para quem está te assistindo e quem te acompanha já em toda a sua carreira aí? Ah, legal. Eu acho que esse papo que a gente estava tendo sobre a fé e a ciência andarem de mãos dadas, né? A gente tende a separar as duas coisas e falar para a pessoa que tem fé realmente não abrir mão do conhecimento científico. Buscar o mais rápido possível o diagnóstico correto e se você sentir qualquer sintoma, não demore. Não demore. Seja urgente, mas sem desespero. Adorei essa frase. Urgência sem desespero é a mensagem do dia. E com isso, assim, a gente agradece bastante. Educação também é uma missão da Academia Brasileira de Neurologia. E aqui, para esse episódio, a gente agradece enormemente a AstraZeneca, que nos apoiou, para que a gente pudesse estar aqui com o Felipe conversando sobre isso, trazendo informação para mais gente. Então, sigam, se inscrevam no Neuroimunocast. A intenção é a gente trazer cada vez mais temas que sejam relevantes, sejam atualizados e que a gente possa contribuir para o crescimento educacional de todo mundo. Então, é isso aí. Nos vemos no Neuroimunocast.